Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast na Carreta Agro para o Brasil e dessa vez para falar um pouco do projeto Forrageiras para o semiárido, especificamente aqui nos resultados aqui do Rio Grande do Norte, né? Estamos aqui na mesa hoje com Caio Galtieri, veterinário do Senar Rio Grande do Norte, que é o supervisor regional, a Lenilda, né, que é a supervisora nacional, e o Dr. Alexandre Vanderlei, que é o técnico do projeto. Primeiramente, eu queria que a Lenilda pudesse explicar um pouco aí como é o que é o Projeto Forrageiras, né, para que o pessoal entendesse. Tá certo. Boa tarde a todos. Uma satisfação mais uma vez estar aqui no estado do Rio Grande do Norte para falar um pouco do projeto Forrageiras, esse projeto que nasceu lá em 2017, já vem caminhando aí há 5 anos com a pesquisa em loco. Trazendo para vocês aqui hoje uma panorâmica do resultado parcial que nós temos na URT de Angicos, que hoje está na condução aí de Dr. Alexandre. Falar também que é um resgate, né, das informações. Ano passado a gente esteve aqui falando sobre os resultados promissores esses, que fizemos terminações em capins do Bufeuari, do Aruana, Massai, durante o período seco e durante o período chuvoso. Esses animais entraram aí, Diego, no sistema com uma média de 18 a 20 quilos e saindo com 28 a 30 quilos, que hoje é considerado o peso de abate, né? Então, esses animais passaram em média 56 dias aí nesses piquetes, mostrando que esses capins são capins resilientes e que podem ser replicados em propriedades rurais, né? Tanto da pecuária de leite quanto da pecuária de corte. Esses animais aí, quando entraram no sistema, a gente prospectou um ganho médio de 80 a 100 gramas dia e a gente superou essa média aí para 159 até 200 gramas animal dia, resultando aí em um rendimento de peso vivo acima de 500 quilos por hectare. E esse rendimento ele vai refletir diretamente na margem bruta desse produtor e na receita líquida dessa propriedade, né? Ao final, quando o produtor ele paga ali todas as suas despesas de mão de obra, concentrado e uma adubação na implantação desses pastos, né? O rendimento que esses animais obtiveram pastejando esses piquetes durante o período de seca e outro lote durante o período chuvoso, acaba pagando o custo dessa propriedade, mostrando que além de ser resiliente, esses capins também são sustentáveis. Interessante, né, Alanilda, a gente entender que foi uma pesquisa feita com espécies aí de forragens, né, de capins que são voltadas para a seca, né, que foram os destaques, né, como você falou. Então, ter um ganho de peso desse, né, um resultado positivo como esse, acima do esperado, para a região semiárida, né, uma região aqui do Rio Grande do Norte, inclusive uma das mais secas, né, a gente teve um resultado bastante expressivo realmente, né, então, queria que Caio aí comentasse também um pouco como é que se deu, né, essas tratativas, essa parte de pesquisa de campo. Diego, a nossa unidade de referência tecnológica, assim, ela foi bem desafiadora, né? Lá na fase 1, quando implantamos no município de Laje, do Cabugi, todos vimos que foi assim uma unidade que foi bem representativa para o projeto. Onde lá tivemos a oportunidade de acompanhar o ciclo de praticamente 30 espécies forrageiras, né? Dentre elas os capins de pisoteio, culturas anuais, a exemplo do milho, do milheto, do sorgo, algumas variedades de cactáceas, né? Também como lenhosas também. Isso tudo em regime de sequeiro, né? Trazendo para aquilo que o nosso semiárido, né? A maior parte do Rio Grande do Norte está incluída no semiárido, mais de 90% da nossa área está no semiárido. Eu creio que o projeto Forrageiras para o semiárido pecuária sustentável, né? Ele nasce com aquilo que o produtor almeja, o produtor potiguar, o pecuarista da nossa região, do nosso semiárido, que busca produzir, né, diante das nossas adversidades. Ok, Caio. Doutor Alexandre, como é que o senhor, que foi aí, ficou diretamente na lida lá na propriedade e tudo, quais as dificuldades enfrentadas aí nesse período para essa pesquisa? Do início, imaginávamos que nem todas essas culturas iriam ser tão boas, não é? Tão bem desenvolvidas. Tivemos surpresa como técnico e como produtor rural, não só eu, mas diversos, aqueles que participaram em dia de campo e que puderam acompanhar toda a implantação do projeto, culturas como o milheto, por exemplo, que obtemos alta produtividade em curto espaço de tempo. Quer dizer, uma gramínea de ciclo curto que pode ser muito bem produzida em regiões de baixa pluviosidade. Assim também como a palma forrageira,
então que não tem essa tradição para essa região e que hoje já é uma realidade a partir desse projeto, onde também obtivemos vamos dizer assim, uma vitrine de palma de excelente qualidade, não é? Que isso chamou atenção a todos os produtores que participaram e nós técnicos envolvidos nessas campanhas. E os capins da implantação totalmente de sequeiro, não é? Numa região bem seca, não é? Eu costumo dizer que lá tem muitas emoções, não é? Tem ano que chove muito, como o ano passado, foi muito emocionante, chovendo, a gente teve que tirar os animais de campo, e esse ano foi baixíssima a pluviosidade, choveu tudo num dia só. O ano passado tivemos, no dia 31 de março, tivemos 188 milímetros de chuva. Esse ano, a gente não teve nem um mês com 188, né? Então, o mês mais chuvoso foi 128 de janeiro. E depois tudo abaixo de 50 milímetros. Então, é emocionante, não é? A gente implantar esses capins, essas gramíneas, essas cactáceas, e vendo lá o bom resultado. Plantas perenes, principalmente a questão da palma, que é o recurso forrageiro de maior segurança, não é? Para o semiárido. Interessante, né? Já que a pesquisa ter passado por todas essas etapas, né? A gente pegou aí durante o período em que esse projeto iniciou, pôde-se participar ali em alguns anos de anos bons de chuva, né, de pluviosidade, outros anos com um regime de seca bem mais intenso, como foi esse ano. E aí a gente leva esse resultado dessa pesquisa, passando por essas etapas, né, um resultado talvez muito mais forte, muito mais positivo para chegar ao produtor rural. E aí eu queria que algum de vocês falasse como é que o produtor rural poderia ter acesso a esses dados, acesso à informação, porque são resultados que vão trazer realmente uma satisfação ao produtor de entender ali aquela região, como trabalhar no regime de sequeiro e principalmente com as culturas que foram pesquisadas, né? Como é que esse produtor consegue ter um detalhamento desse acesso, o acesso a essa informação. Diego, fazendo só um complemento aí na sua fala, eu acho que é válido a gente ressaltar. A pesquisa hoje, ela trabalhou com terminações em períodos distintos, né? Então, nós tivemos 2 terminações em gado de leite, 2 terminações em gado de corte, e estamos indo para 2 terminações, uma em cada ciclo, período chuvoso e período seco, para ovinos. O que isso quer dizer? A pesquisa, ela teve o dado ali em um ano muito bom de chuva, e nós tivemos um ano muito desafiador, e isso é válido, viu, doutor Alexandre, para muitos estados, incluindo aí o norte de Minas Gerais, que era um estado onde o índice pluviométrico estava acima de 500 milímetros, mas a gente teve um ano desafiador. Então, a pesquisa, ela trouxe resultados para um ano muito bom de chuva e para um ano que foi o divisor de águas, que é onde a gente diz que consolidou, de fato, o teste in loco desses capins, que hoje a gente tem a satisfação de poder publicar e poder indicar ao produtor rural qual que seria o capim mais resiliente e que pode ser utilizado na sua propriedade. Também é válido ressaltar que o que a gente diz para o produtor, que a chave dessa atividade é o manejo sustentável, né, onde ele possa trazer para a propriedade mais de uma espécie de capim, além desses capins, mas também inserir dentro do seu sistema, em regime de sequeiro, a palma forrageira e uma arbórea leguminosa, aí pode ser a moringa, a leuceno, a gliricídia, aquela que se adapta melhor à região. E respondendo à sua pergunta, a gente está com os dados que podem ser acessados no site do Instituto CNA. Hoje o projeto Forrageiras, ele traz na fase 1 um boletim já validado, né? Então, se vocês colocarem aí, tem dificuldade de entrar no site, mas é só colocar lá no Google, boletim Forrageiras, que vai aparecer o boletim de todos os estados. Então, cada estado do Nordeste, ele tem um boletim validado para aquela espécie forrageira que foi testado no período de 2017. Que era sem o componente animal, é válido ressaltar também. Com o componente animal, nós já temos publicado para gado de corte, também mesma coisa, pode colocar lá boletim gado de corte forrageiras para o semiárido, que já vai aparecer lá a publicação que a Embrapa fez, que é a nossa parceira, né, a nossa mentora intelectual do projeto. Mas além desse produto, Diego, nós também temos o e-book, né, que é um produto do Forrageiras,
foi escrito pela nossa equipe do Instituto CNA, né, em parceria com os técnicos e com as federações, onde o produtor também pode acessar esse material através do site, né, pode baixar lá esse e-book. E os resultados da fase 2 para gado de leite e para ovinos, eles ainda não estão a nível de consulta pública, mas os produtores podem fazer visitas às nossas URTs, né, participar dos nossos dias de campo, das nossas atividades, tanto em loco, né, dentro da nossa unidade de referência tecnológica, quanto nas atividades externas, em palestras e atividades afins. Mas publicado mesmo, até o momento ainda falta gado de leite e gado de corte para o ano 1. Mas acredito eu que daqui para dezembro a gente já tem esse material aí que o produtor vai poder ter o acesso direto dessas informações. Perfeito, Alenildo, perfeito. Com sem dúvida um material riquíssimo, né, para quem trabalha com a pecuária aí na região seca, né? E aí já sabemos que com o sucesso da primeira etapa, esse projeto ele se iniciou uma segunda etapa, ele deu uma continuidade, né? Então, para que todo mundo entenda em que pé está hoje o projeto, como é que estão as perspectivas futuras aí para uma continuidade da pesquisa, né? Para que a gente tenha mais informações aí quanto a esse tipo de pesquisa para os produtores, né, para levar os produtores. Sim. Eu sempre gosto de fazer uma cronologia desse projeto, né? 2017 e 2020, nós testamos 30 espécies forrageiras em regime de sequeiro, sem componente animal. De 2022 a 2025, nós trouxemos os melhores resultados da fase 1, né? Lembrando que desses melhores resultados, quem se sobressaiu na resiliência foi o búfalo áridos e quem saiu na produtividade foi o Maasai, tanto que ele está presente em todos os estados do Nordeste e Norte de Minas, em todas as URTs. Então, 2022 a 2025, com o componente animal sob pastejo. E agora, 2025, a gente trouxe aí um novo desdobramento dessa pesquisa, né, que nós estamos chamando de 2.1, onde nós iremos testar, né, uma tecnologia que a gente chama de nanopartículas, testando uma adubação foliar à base de carbono, né, que é a nanopartícula, para a gente observar a produtividade desses capins. Esse material que a gente vai aplicar tanto no capim quanto na palma, justamente para ela vai atuar diretamente na fotossíntese dessa planta, estimulando essa planta a produzir biomassa, que é o interesse fim daquela planta, né, seja ela capim ou seja a palma, o interesse fim é que ela produza biomassa. Então, esse material que a gente vai testar, a gente está chamando isso de nanotecnologia, né? É um produto que ainda não está no mercado, então por isso que a gente está fazendo esse teste a nível científico, para que esse produto chegue ao produtor de um valor muito acessível, né, e a baixo custo, né? Então, assim, a gente está com expectativa muito grande que nessa fase 2.1 aí, o búfalo, que é um capim muito resiliente, mas ainda pouco produtivo, nos traga resultados promissores. Assim como a palma, a gente vai fazer cortes, né, de produção, aplicando esse produto com 12 meses. Então, assim, a expectativa, na verdade, a fase 2.1, ela já está acontecendo em campo, a gente já está organizando as nossas áreas experimentais para receber esse produto, né, na pulverização foliar, e numa expectativa muito grande que isso aí se desdobre numa fase 3, que ainda está aí sobre as especulações e as grandes expectativas, né, Caio? Que essa fase 3 venha e que venha novamente atender aos anseios dos nossos produtores rurais. Ótima notícia. E acho que para a gente encerrar aqui, eu gostaria que Dr. Caio falasse um pouco de como está essa divulgação, esses resultados, como é que foram os eventos que foram organizados aqui para os nossos produtores do Rio Grande do Norte. Diego, agora na fase 2, anualmente nós temos feito um grande dia de campo, assim, com grande participação do produtor rural, do trabalhador rural. Também temos recebido visita de alunos da Rede ETEC, como também os próprios sindicatos têm mobilizado produtores da assistência técnica e gerencial, têm visitado, juntamente com os técnicos de campo, né, se empoderado desses resultados e levado, né, para a propriedade desses produtores para que você possa colocar lá adiante, né, da sua atividade, ele busque, né, o máximo produtivo, o máximo de lucratividade com a atividade pecuária na sua propriedade. Nós estamos falando, eu gosto sempre de recitar, de cultivo de plantas forrageiras de sequeiro. A gente está inserido numa região abaixo de 400 milímetros, né, anual.
Então, assim, veja o tamanho do desafio. Quando o doutor Alexandre fala nas emoções, realmente é o desafio, né? Mas é isso, a atividade pecuária, ela se dá, né, nas regiões áridas. Nós estamos aqui no semiárido e temos muito a mostrar. A planta milagrosa que a lei sempre fala, né, que o produtor busca, nós não vamos ter essa planta, e sim um leque, né, porque não um cardápio forrageiro de plantas, né, dentre elas os capins, né, estão citados aí, como se desenvolveu bem a cultura do búfalo, né, Maçai no sertão aqui do nosso estado, quem imaginava, completando o ciclo, né, tendo uma boa produtividade, e as cactáceas. Quantas cactáceas, né? Tivemos aquele problema com uma espécie formidável que nós tínhamos, né? Que era a variedade gigante, mas aí hoje nós temos a orelha de elefante mexicana, assim como outras variedades, exemplo da miúda, da própria orelha de elefante africana, né? Todas essas testadas, né? Hoje lá no nosso experimento estamos com a orelha de elefante mexicana com bons resultados. E assim, quando você fala na palma forrageira, creio até que o doutor Alexandre tem mais propriedade para falar, mas o produtor do semiárido, né, do sertão, ele não dava credibilidade a essa cultura nas regiões de sertão, a não ser se fossem regiões serranas, regiões com altitude acima de 400 metros. E temos uma produtividade significativa que vem sim a somar com a atividade pecuária no nosso estado, na parte seca, no Nordeste seco, né? Assim incluído até o norte de Minas Gerais. Ok, Caio. Então, para a gente encerrar aqui nosso podcast, eu gostaria que o doutor Alexandre falasse um pouco aí de como é que os produtores podem a visitação, né? Onde é que fica essa unidade experimental, né? Esses excelentes resultados que Caio falou aí também, principalmente da palma, cultura muito difundida hoje no Nordeste, mas que vem com um crescimento muito alto aqui no Rio Grande do Norte, né? E aí, para que quem está assistindo o nosso podcast possa entender ali, de repente, juntar um grupo de produtores atendidos pela assistência técnica ou produtores de regiões vizinhas, e eles possam visitar a URT. A nossa URT é de fácil acesso, fica às margens da BR-304, no quilômetro 172, ou seja, na região central do Rio Grande do Norte, bem no centro, entre Natal e Mossoró, vamos dizer. E com isso, é de livre acesso, só precisamos, quando é um grupo de produtores, fazer um agendamento. Estamos recebendo produtores mesmo no final de semana. Durante o sábado a gente tem recebido grupos de estudantes, grupos de associações de produtores, instituições financeiras, também com interesse nos resultados, com interesse nessas culturas, para se fazer financiamento. Então, além dos dias de campo e das redes sociais e as divulgações através da CNA, do Instituto CNA. Existe previsão de algum evento ainda do projeto para esse ano ou para início do próximo ano? Nós fizemos recentemente, agora final de agosto, uma grande participação durante a Expolares, bem participativo. Esse ano agora, só como o doutor Alexandre falou, né? Agendamento, estamos recebendo caravana, não é? Feito o agendamento e daí a gente recebe de prontidão. Os alunos de ETEC têm muito aproveitado esse material. Costumo dizer que lá é um laboratório, Diego, a céu aberto. É um grande dia de campo, eu creio que só para o próximo ano, porque fizemos agora recentemente. Está de um ano, né? Então, eu queria agradecer a participação aí, Caio, Alenilda, doutor Alexandre, né, para explicando um pouco aí do projeto Forrageiras para o Semiárido, que é extremamente importante para o produtor agropecuário aqui do Rio Grande do Norte. E ficamos aqui com mais um podcast, né, na Carreta do Agro pelo Brasil. Fique atento para os próximos podcasts.